repararam, quase eu nem preciso de microfone, né? Porque já tem um embutido aqui. Mas eu vou usar para todo mundo me ouvir melhor. Deixa eu só pegar o passador aqui. Bom, um prazer estar aqui. Prazer estar com vocês aqui, dividindo um pouquinho da nossa experiência nesse dia a dia aí com gestão de negócios médicos no geral, né? E hoje, né, só para a gente fazer uma pequena introdução aqui, ser bom médico, ser bom dentista, ser bom profissional da saúde, não basta, tá? Então, o alerta começa desde logo do início, não basta ser um bom profissional tecnicamente. Isso, infelizmente, hoje não é mais suficiente. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é como que a gente alia, né, a nossa competência técnica, a nossa competência profissional, direcionada para o desenvolvimento do negócio, né? Então, o novo jogo da medicina, do negócio médico como um todo, não premia competência técnica. Competência técnica é premissa, é bottom down, precisa existir. Mas o que ela premia? Percepção de valor, jornada bem desenhada e crescimento previsível. Gente, a grande realidade é o seguinte, eu comecei a trabalhar na área da saúde em 99, então eu acompanhei muito a transformação disso e como isso aconteceu. E o que eu posso garantir para vocês, o mercado mudou muito. Né? O mercado ele veio se profissionalizando. Quando eu comecei a trabalhar no segmento médico, a secretária era a tia, a do financeiro era a esposa, o do não sei o que era... Não existia gestão profissional, né? As clínicas foram se profissionalizando, foram crescendo, começaram a ser compradas por fundos e começou a ter uma nova cultura do que é um negócio médico, né? E como que ele funciona na prática. E hoje nós nos deparamos no pós-pandemia, e um pós-pandemia que já tem 6 anos, né? Com esta realidade. E que muda e muda cada vez mais rápido. Esse é o grande negócio. Então, a grande questão, né, eu tenho uma agência de marketing digital que atende profissionais da saúde e juro para vocês, toda vez que me chamam para fazer uma proposta, na cabeça do médico, fazer marketing digital é fazer post no Instagram. Cara, você fala assim, mas tem tanta coisa além, o que você faz com a sua base de pacientes, como você se relaciona, como é o seu posicionamento, tem várias outras questões que acabam ficando em segundo plano, mas que são muito importantes para o dia a dia, é o que vai fazer de fato a roda girar. Então, o erro central, achar que marketing é post. Apaguem isso. Isso é só um pedacinho da jornada, né? Então, post é superfície e a estratégia é sistema. Então, a primeira coisa, marketing sem posicionamento vira ruído. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, quem são vocês no mercado digital? Você é autoridade em quê? Você se posicionou em quê? Sem isso, gente, essa é a premissa. Você precisa ter autoridade em alguma coisa. E aí você vai precisar transformar essa autoridade digital numa autoridade presencial. Vai ser algo que vai trazer pessoas para a sua clínica, para o seu negócio. Então a primeira coisa é, quem é você na fila do pão do mercado digital? Você é visto como o quê? Isso é fundamental você se responder. Não adianta, quanto mais genéricos, generalistas nós formos, menos nós vamos engajar. Eu preciso me tornar referência em alguma coisa. Então, posicionamento. Tráfego sem atendimento vira desperdício. A coisa que eu mais vejo hoje, você investe lá em tráfego pago, paga Google, faz tráfego pago no Instagram, no TikTok, e aí você direciona todos os leads que você capta para um bendito de um WhatsApp que a sua secretária não responde. WhatsApp é o quê? Velocidade, bateu o lead lá, tem que responder. Então, o que adianta todo o esforço de marketing, a estratégia e tudo mais, se você, na hora de fazer a sua parte, não responde? E depois fala, a agência não funciona. Mais do que você não responder, você não medir. Você precisa terminar o dia e saber quantos leads eu tive hoje oriundos da campanha tal. Desses leads, quantos agendaram, quantos não agendaram, o que aconteceu? Tudo que eu não meço, eu não controlo. E essa é a pior coisa que você pode fazer pelo seu negócio. Fazer marketing e não medir. Então você tem que ter clara qual é a sua jornada e você tem que ter os checkpoints em todos os momentos. Por isso que a gente fala, né? Quando a gente fala do funil, né? Funil de vendas, onde você tem aqui o topo do funil, que é a boca larga, você precisa entender quanto desse topo de funil virou de fato
conversão. Se você não tiver essa métrica, você não consegue avaliar a agência, você não consegue avaliar se a verba que você está colocando é suficiente, você não consegue avaliar os resultados da sua campanha. Então isso faz muita diferença. Conteúdo sem oferta vira entretenimento gratuito, ou seja, não adianta nada lá você fazer dancinha, micagem, o que você quiser fazer, que se você não tiver de fato uma oferta de valor oferecida ali, não vai adiantar nada. Né? Então, reflitam um pouco sobre isso. Então, falando do posicionamento, né? Quando a gente fala em vender consulta, antes disso, a clínica precisa o quê? Deixar muito claro para quem ela existe, por que é diferente e o que ela promete entregar. A promessa de valor é essencial. Hoje, gente, em todas as áreas, em todas as especialidades que vocês atuam aqui, o mercado é extremamente concorrido. Então, só falar, mostrar o seu diplominha lá da Escola Paulista, da USP e tal, isso te dá pedigree, mas não te traz cliente necessariamente. Porque depende muito de como você vai se posicionar, como você vai deixar isso claro para os seus clientes, para os seus pacientes. Então, não adianta nada eu vender se eu não deixar bem claro para quem ela existe. E, gente, posicionamento é tudo. Não adianta a gente querer estar em todos os lugares. Não adianta. Eu trabalhei com um cara 15 anos que me falava assim, Márcio, eu não consigo estar, na época da Daslu, você vê como é antigo isso, na época da Daslu, eu não consigo ser a Daslu e estar na 25 de março ao mesmo tempo. E é verdade. E é verdade, você tem que escolher onde você quer estar, principalmente se você não tiver braço para estar em todos os lugares. Né? Então, isso vem de onde? De posicionamento. Então, quem que eu quero atender? Isso tem que estar muito claro. Por que é diferente? O que que eu ofereço? Qual que é a minha oferta de valor? E o que que eu vou te entregar? Na prática, é entender a dor e colocar o que você vai entregar. Eu trabalho, quem tem dermatologistas aqui que trabalham nessa área de injetáveis, tem gente aqui? Eu atuo muito nessa área, e a grande questão hoje, eu vejo, né, os dermatologistas, não só dermatologistas que fazem injetável, biomédico faz injetável, fisioterapeuta faz injetável, farmacêutico, tem várias categorias, oftalmologistas, tem várias especialidades que fazem injetáveis. E o que eu percebi, né, o ano passado eu fiz um trabalho para uma indústria multinacional de injetáveis, e eu visitei 170 clínicas no Brasil. E assim, 170 clínicas do Pareto deles lá, de 20% que tem a maior parte do faturamento. Então, clínicas grandes, clínicas que eu nem imaginava que existiam fora de São Paulo. E o que eu percebi, gente? Que esses profissionais, né, na maioria dermatologistas que eu visitei, cirurgiões plásticos, eles se tornaram vendedores de seringas. Vendedores de seringas, né? Por quê? Porque eles não conseguiram transformar produtos de prateleira em jornadas personalizadas. O que é isso? Eu chego lá com o meu rosto derretido, porque é a grande questão hoje. Por que esse segmento, né, de injetáveis cresceu muito? Injetáveis com tecnologia, cirurgia plástica e tal. Porque as pessoas estão emagrecendo, o rosto derrete, eu falo, eu quero reposicionar minha face. E aí vai lá, o paciente olha e fala assim, você com 5 ml eu vou resolver. Com 7 ml eu vou resolver, com 10 ml eu vou resolver. Sem pensar em criar uma jornada personalizada, em ouvir o paciente, entender quais são seus objetivos, o que você tem como horizonte, e construir o quê? Uma jornada, um plano de tratamento. Então, esse conceito do plano de tratamento vale para qualquer especialidade. Por quê? Você não vende mais procedimento. E esse é o grande sacada, gente. Se vocês me falassem, Márcio, qual é a dica mais profunda que você pode trazer para a gente? Eu posso garantir para vocês que não é vender procedimento. Não é. Eu preciso conectar a minha entrega à qualidade de vida. Né? O Dr. Roberto está aqui, meu amigo de muitos anos, oftalmologista. Hoje não se vende mais catarata como se vendia 15 anos atrás. Se vende falando o quê? Prometendo o quê? Uma entrega de qualidade visual, de qualidade de vida. Falar para o paciente, você tem mais 20, 30 anos de vida que você não vai precisar usar óculos. E esse é o argumento que vai fazer o cara aceitar pagar uma lente trifocal, por exemplo. Então, eu preciso entender
Qual é a dor que nós resolvemos para esse cara e com qual vantagem? E talvez com qual visão que ninguém tenha trazido para ele até agora? Como que você vai se diferenciar? Isso é posicionamento. Trazer esse tipo de olhar é posicionamento. Nicho mais paciente ideal também faz parte desse processo de construção do meu posicionamento. Por quê? A clínica tenta atender todo mundo, vira genérica. Então, eu estou falando, escolhe onde você quer atuar, para quem você quer atuar. E aí você tem o quê? O nicho, que é onde sua autoridade é mais forte. Onde que a sua autoridade é mais forte? E eu convido vocês a refletirem sobre isso. Onde a autoridade é mais forte? Para esta autoridade ser forte, qual é o paciente que eu quero atender? Que vai ser o cara que vai valorizar a sua entrega, que vai ver valor naquilo que você vai entregar. E qual é o diferencial? Então, esse tripé aqui, ó, é que vai construir, de fato, e te ajudar a se posicionar. Em qual nicho você é autoridade, quem é o seu paciente ideal e, principalmente, como que você se diferencia para esse paciente ideal. Parece simples isso, mas talvez seja o mais complicado da gente, de fato, nos reconhecermos e nos identificarmos aqui e nós construirmos um posicionamento aqui para que esse cara aqui, ó, te perceba como tal. Isso é um desafio. Clareza gera reconhecimento. Então, tenha isso claro. Reconhecimento gera confiança e confiança reduz o quê? Atrito comercial. Eu estive esse final de semana em Minas, estava fazendo lá fui palestrar num evento de um cara super conhecido aí da internet, com gestão e tal, e a gente estava discutindo muito o que a gente chama de nicho dourado, que é exatamente esse conceito de como eu me posiciono nesse tipo de mercado. E isso, gente, faz muito sentido. E é isso que está acontecendo na prática. Onde, para quem e como. Este é o grande desafio. Você tem que se responder isso. Quem que eu quero atender? Quando você quiser atender todo mundo, de todos os perfis, você não vai ter um posicionamento claro para ninguém. Você não vai ser visto como referência para ninguém. Como que eu construo, então, com base nessa premissa, porque isso que eu falei para vocês do posicionamento, ela é uma premissa. Como que eu vou construir uma máquina de aquisição baseado nisso? Presença digital que gera paciente e não apenas presença digital que fica bonita, ou seja, métrica de vaidade. Nós estamos falando aqui em usar o marketing como ferramenta de aquisição de novos pacientes. Simples assim. É isso. O meu grande desafio aqui com vocês é esse. Então, hoje, se a gente for parar para pensar, a gente tem 3 canais que podem te trazer pacientes, só que cada um com objetivos diferentes. Então, atrair paciente certo no momento certo da decisão. Quem faz marketing exclusivamente aqui no Instagram, tem que ter em mente que aqui vai te posicionar como autoridade, como desejo e como recorrência. Não é função primordial do Instagram vender. Ele trabalha o seu posicionamento. Para que o Instagram é muito importante? O cara te acha aqui, porque aqui está o lead quente. O cara vai no Google e pesquisar o dermatologista em tal região, o cardiologista lá, o dentista acolá. O cara te procura aqui, ele fala, eu achei aqui o doutor Márcio, deixa eu ver quem é ele aqui. Eu venho aqui. Deixa eu ver como é o negócio dele. Eu venho aqui. Então, assim, você precisa sim ter site, você precisa ter um site atualizado e as tecnologias dos sites, elas mudam a cada 3, 4 anos. É mais ou menos igual comprar carro. Ora o menu está aqui, ora o menu está superior, ora está no rodapé, ora é menos uma coisa, menos outra. O que você precisa pensar o teu site, a tua clínica, 24 horas por dia aberta. E lá você tem que ter um posicionamento institucional / vendas. O que é um posicionamento institucional? A pessoa faz um site que às vezes parece lá uma vitrine, mas que não explora, não serve, por exemplo, para fazer tráfego pago. Por quê? O Google cada vez mais requer, para entregar a melhor experiência para o paciente, que você explique lá o procedimento tal, para quem é, o que ele trata, quais são as dores que ele vai resolver. Dores no sentido figurado.
Se eu não tiver um site com uma URL, ou seja, com uma página para cada procedimento que você faz, ele não tem conteúdo bom para fazer isso daqui. Então você precisa entender onde eu vou pôr os meus ovos, em qual cesta. O ideal é que você distribua nisso aqui, que você trabalhe verba aqui, e a proporção que eu sempre indico é 70% da verba aqui, 30% da verba aqui, e aqui sempre está fazendo SEO forte, bem posicionado, conteúdo bom, um site bem construído. Isso vai te trazer autoridade, vai te ajudar para que você melhore o quê? A sua conversão. Então, conversão. O problema raramente é só lead. Gente, eu percebo cada vez mais que eu visito clínicas que a grande maioria das clínicas não tem problema de quantidade de paciente. O problema é o quanto ela cobra por aquilo. Como que ela lida com o upsell, o que ela oferece para esses pacientes, o que ela trabalha da base de pacientes que ela já tem. Então a conversão está muito mais relacionada a isso. Muitas clínicas compram a oportunidade e perdem no atendimento. Tem gente que lota a clínica e o cliente chega lá, o paciente está lá, em pé na sala de espera. Isso queima o filme, né? Então, o que eu tenho que pensar? E isso, gente, é personalizado para o seu negócio. Você tem que ter só clareza disso. Mas como que acontece em linhas gerais isso daqui, né? Como que é essa jornada? Imaginem que vocês estão abrindo uma clínica hoje, 0 paciente, não tem ninguém na sua carteira. E você vai fazer uma campanha de marketing, onde você vai gerar o lead, né? Seja lá no Instagram, seja no Google, não importa onde for. Então você gerou um lead, este lead vai passar por um processo de qualificação, ou seja, ele converteu lá no seu WhatsApp, e o que é o cenário ideal? Que ele caiu lá num CRM, numa ferramenta de CRM, e vai ficar para alguém fazer uma triagem. E essa triagem até aqui, eu estou falando numa jornada que pode ser automatizada. Eu posso ter interação com IA, com chatbot, com o que você quiser de ferramenta para fazer a triagem desse lead. A partir daqui, é o atendimento humano. Esse lead triado tem que virar uma consulta, esta consulta tem que virar uma proposta e, por fim, um fechamento. Em cada uma destas etapas aqui, eu tenho que ter métrica. Por quê? Porque eu preciso identificar se isso aqui, se essa jornada não estiver funcionando, onde está o meu problema? Está na captação de lead, ou seja, a minha agência não está me entregando a quantidade de leads que eu preciso, está na conversão desse lead num contato, numa qualificação, está em esse cara agendar a consulta e não vir, está dele vir na consulta e eu não apresentar a proposta correta, eu apresentar lá, em vez de um plano de tratamento, apresentar um procedimento, ou ele não está fechando. Porque quando você começa a entender aqui que você capturou 100 leads para fazer 30 vendas, você começa a identificar como que a sua jornada está funcionando. Ou se ela não está funcionando. Né? Então, isso é fundamental. Então, a taxa de conversão nasce na arquitetura da jornada, não no improviso da recepção. Isto daqui, cada clínica tem que ter muito claro qual é a sua jornada de aquisição de paciente. Não adianta, gente, pôr a culpa na secretária, muitas vezes, na sua closer, na sua concierge, porque talvez a tua jornada não esteja faltando alguma etapa aqui e que ela é prejudicial. Isso aqui é uma esteira, gente. Não se pula etapas. Eu tenho que passar por todas essas etapas. Ah, Márcio, eu vou fazer uma ação com um paciente que já é meu. Aí sim, eu pulo e venho aqui, ó. Porque esse cara já está aqui na minha base. Então, minha jornada começa daqui para frente. Mas isso aqui é uma jornada completa para um paciente novo. Tudo bem? Erros que drenam dinheiro. E esse talvez seja o grande problema, né? Quanto de dinheiro você está deixando em cima da mesa? Então, a clínica acha que faltam leads, muitas vezes falta processo e cadência. Como eu vou me relacionar, com que frequência e de que forma? Primeira coisa, demorar para responder o WhatsApp. Então, nós já falamos disso, quer dizer, o lead quer resposta imediata. Enquanto você não está respondendo, ele já está consultando em outro lugar. Primeiro contato sem roteiro e sem acolhimento. A sua secretária fala o que ela quiser para o paciente, porque não existe uma formalização do que precisa ser dito. Vai vir dela isso? Claro que não. Nós, enquanto empresa, temos que ter um processo de script
e que traga acolhimento. Consulta agendada sem qualificação mínima. Esse cara agendou e você nem sabe para que ele veio. Qual é a triagem prévia que você vai fazer? Né, que a gente chama de uma anamnese consultiva antes desse paciente vir. Você vai entender quais são as necessidades dele. Principalmente para os profissionais que atendem mais de um tipo de tratamento. Esse cara aqui está aqui para tratamento A, B ou C? Não sei, preciso entender. Proposta enviada sem follow-up estruturado. Não sei se vocês sabem disso e a dinâmica de vocês, mas quando você tem um paciente que você passa um orçamento, seja ele cirúrgico, de um tratamento, de uma tecnologia, não importa do que seja, se esse cara não fechar na hora, 90% de chance que você perdeu esse cara. 90%. O cara que vai embora para pensar, sinto em dizer que você perdeu. Na maioria das vezes. Mas por que você perdeu? Porque você lá na sua jornada, você não preparou tudo antes. Você não entendeu a necessidade dele, você não deu uma ideia de preço quanto ele vai gastar. Exceto se você queira ter a sua agenda cheia e ter um monte de gente lá que não vai converter naquilo que é o seu objetivo final, você não vai falar o preço, senão você vai trazer um monte de gente que vai frustrar a pessoa que foi e vai frustrar você falar, eu atendi 200 pacientes e fechei 5. Porque talvez você só tivesse que ter atendido 10 e não 200. Mas por que você atende os 200? Porque seu ticket é baixo. Então a gente fica num círculo vicioso muito ruim de encher a agenda com gente que não tem perfil para comprar algo que aquela pessoa nunca vai comprar, porque ela não tem poder aquisitivo. Então como sair desse desafio? É tendo uma jornada base, né? E como que isso vai acontecer na prática, né, quando a gente fala em reter pessoas e crescer, né? O dinheiro esquecido está na base, ou seja, no-show, retorno, reativação, são gestão, não sorte. Então, assim, na minha agenda, quantos não vieram? O que eu faço para o no-show? Na minha agenda, quantos vão precisar dar sequência para esse tratamento daqui a 5 dias, 10 dias, 15 dias? Como que nós estamos trabalhando isso? E quantos eu reativo? E o que é reativar? Dependendo da sua especialidade, em um ano esse cara foi embora, está provado que foi indo para outro lugar. Quais são as ações de fidelização e retenção que você tem feito para a tua base? Porque essa é a maior fonte de faturamento. Eu não sei se vocês separam o faturamento de vocês entre o quanto é de faturamento de paciente recorrente, ou seja, que já está na sua base, e de quanto é de paciente novo. Vocês sabem, vocês têm ideia, no geral, qual que é essa proporção? 70% do faturamento da maioria das clínicas vem de pacientes que já são pacientes. E 30% vem de novos. Então a gente fica naquela elucubração do novo paciente. O novo paciente é sim muito importante, oxigena a base, faz tudo isso. Mas eu desafio vocês a medirem quanto é de faturamento e vocês vão se surpreender. A maior parte do faturamento, se você faz a lição de casa de se relacionar com a base e tudo mais, já é da sua base de pacientes. Só que, por incrível que pareça, a gente despende esforços e recursos para esses 30% de faturamento. E eu tenho que ter esse equilíbrio. Como que eu separo isso? Então, fazer esse trabalho de relacionamento e fidelização com a base é fundamental para que você entenda isso. Só que para você entender isso, você precisa criar o quê? Um conjunto de indicadores. Porque senão, você só vai estar dando opinião, achismo e tudo mais. Então, opinião, achismo não fecha DRE, mas o que vai fechar? Leads gerados. Todo dono de clínica aqui precisa saber quantos leads minha clínica gerou esse mês. É mandatório. É quase igual saber o saldo do banco. Você tem que saber quantos leads você gerou. Você tem que saber a sua taxa de agendamento, sua taxa de comparecimento. Desses leads, quantos virão pacientes? Quantos de fato comparecem? Quantos convertem em procedimento? Qual é o ticket médio? E aqui está o segredo do faturamento. Você pode preferir atender 100 pacientes a 10 ou 10 pacientes a 100. O que você quer entregar? Qual é o posicionamento que você está vendendo? Isso tem que estar muito casado. Porque senão você está fazendo propaganda de uma coisa e entregando outra. Isso te coloca num lugar que as pessoas vão falar, isso aí não entrega, porque não entrega a expectativa. E o que você tem de taxa de recorrência e reativação? Então, assim, minimamente, pessoal,
Gerencie esses indicadores, porque aqui vai começar a te dar respostas e insights que são muito importantes para a gestão do negócio de vocês. E como que a gente entende, né, que vai ser o profissional de saúde do futuro, né? Só bom tecnicamente? Não. Será estrategista da própria demanda, criando toda essa abordagem, esse olhar para a própria base e tudo mais. Gestor da jornada, eu estou acompanhando o que está acontecendo em cada etapa da minha jornada. E, principalmente, arquiteto de crescimento. Porque quando você desenha, você define a sua meta. Quais que são os passos do marketing, né? É eu saber quanto eu quero faturar. Para eu saber quanto eu quero faturar, primeira coisa, eu olho o mesmo período do ano passado. Então tá, em maio de 2025, quanto nós faturamos? X mil reais. Desses X mil reais, quanto foi do procedimento A, do B e do C? Então veja, eu pego um faturamento total, desmembro em procedimentos, e aí eu vou começar a entender, tá bom. Então a concentração do meu faturamento, eu tenho aqui, nesses 3 serviços que eu presto, 80%, 90% do meu faturamento, e o resto é serviço complementar ou é serviço de apoio para aquilo que eu estou querendo faturar. E daí eu vou fazer esforços de marketing para fazer o quê? Trazer pacientes dos procedimentos que eu tenho mais retorno, né? E como que eu vou saber quais são os que eu tenho mais retorno? São os que eu faturo mais? Não necessariamente. Então, o que eu passo antes de tudo isso? É você ter uma precificação dos procedimentos que você realiza bem feita. Você precisa saber quanto você tem de margem em cada um. Quanto você ganha com o procedimento A, quanto você ganha com o procedimento B. E quando eu estou falando o quanto você ganha, guardem isso, tá? É o quanto sobra para a clínica depois de você pagar tudo. E o que é pagar tudo? Imaginem um gráfico de pizza, que é o seu faturamento, tá? Dentro desse seu faturamento, divida essa pizza em 3 partes. E quais são essas 3 partes? A primeira parte, que todo mundo deixa por último, que eu gosto de sempre considerar que é a primeira, é o lucro. O que é o lucro? É o que vai sobrar para a clínica. Qual que é a média de sobra de empreendimentos médicos no geral? Se estiver abaixo disso, vocês estão com um problema. Então o negócio tem que estar sobrando entre 30% e 35% do que você fatura. Se não estiver sobrando isso, eu sinto muito em dizer que tem problemas. E que pode ser de várias origens, ou pode ser multicausal. Pode ser. Mas na prática se você fatura 100, tem que sobrar 33, tá? Então na pizza de 3 partes, a primeira parte que eu tiro é o lucro. Aí sobram 2 outras partes de 33, que são mão de obra. E mão de obra não é a mão de obra da sua folha de pagamento. É a mão de obra diretamente para realizar aquele procedimento. Então, você, dono desta pizza inteira, você tem que ganhar como médico, como profissional da saúde, como dentista, fisioterapeuta, o que você for, 33%. Você não pode ganhar de mão de obra mais do que isso. E os outros 33% é o que tem que sobrar, que tem que bancar o custo total. A estrutura, o aluguel, o IPTU, o salário do time, os impostos e tudo mais. Então, se essa sua pizza está desequilibrada, qual que é a tendência a acontecer? Você vai lá do teu 1/3 do lucro e cobre o buraco de onde foi. E esse é o maior erro. Porque a gente tem que dimensionar o negócio do tamanho que o faturamento vai proporcionar. Então, quando eu precifico, eu entendo que, olha, neste meu mix de serviços aqui, quanto eu tenho de rentabilidade em cada coisa e onde eu tenho que pôr dinheiro para potencializar esse faturamento. Porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai trazer o resultado do seu negócio. Então, quando eu escrevo aqui que é você se tornar arquiteto do seu crescimento, é para que você tenha clareza do como está composta a tua jornada, quais são os procedimentos que você tem que vender, e aí a gente constrói uma meta. Essa meta é linear? Não é. Então, como que eu construo uma meta, basicamente? Eu olho para os 12 meses do ano e falo, bom, janeiro tem 22 dias úteis, fevereiro tem 14 dias úteis, março tem tantos, aqui tem tantos. Esse mês tal eu vou estar de férias, esse mês tal aqui é férias no geral, os clientes não vêm, esse mês é carnaval, esse mês é aquilo, esse mês é aquilo outro. As suas metas não são lineares.
Então você tem que começar a transformar as suas metas em diárias. Quanto que o meu negócio precisa faturar por dia em tal mês? E perseguir isso. Como que você vai perseguir? Criando estratégia, criando jornada, medindo os resultados que você vai alcançar. Gente, está na hora da gente, da área da saúde, né, profissionalizarmos o nosso negócio. E o que eu estou falando aqui para vocês serve para uma clínica que fatura 10 milhões e serve para a clínica que fatura 50 mil. É o mesmo trabalho, em proporções quantitativas diferentes, tanto em quantidade de pessoas quanto em quantidade de grana. Mas o processo é o mesmo. Não se iludam. Não tem mais moleza. Não tem mais. A gente tem que ter uma visão empresarial sobre os negócios de saúde. Porque se a gente não tiver visão empresarial nos negócios de saúde, nós não vamos conseguir fazer com que o nosso negócio seja visto de forma profissional. Tá bom? Era isso. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Perguntas? Perguntas? Críticas? Meia-culpas? Quem faz alguma coisa disso que eu falei aqui? Claro. Você falou na divisão do Instagram e de Google, né? Geralmente eu invisto muito no Google e deixo o Instagram de lado, mas por estratégia própria. O SEO eu invisto bastante também. Mas por que eu deixo o Instagram de lado? Porque eu entendo que sou da área da medicina veterinária, tá? Na medicina veterinária eu entendo que o Instagram te mexe muito com desejo. E não é o caso muito do veterinário. Acho que é importante a gente sempre estar colocando e trabalhando ela, acho, e trabalhamos. Só que eu acabo não investindo no posicionamento dela no Instagram. Mas meu SEO, meu Google ADS, eu invisto razoavelmente bem. E assim, você acha que nesse cenário é mesmo assim importante colocar 30% do marketing ali? É assim, se o seu posicionamento já está muito consolidado, pode ser menos. Se você ainda precisar construir uma autoridade, precisa ser. Porque assim, as pessoas... Ó, a Siri, que intrometida. Me desculpem, gente. Olha que intrometida. Se você tiver um posicionamento consolidado, ok. Se não, precisa. Sabe por quê? Porque o cara te acha no Google e ele te valida lá no Instagram. E muitas vezes você vai levá-lo para uma página específica que talvez ele não vá ter dimensão do tamanho do teu negócio. Ah, aqui é uma clínica veterinária de banho e tosa. Não, que tem cirurgia, tem dermatologia, tem oftalmologia. Então, a campanha, veja como isso ele é um pouco conflitante. No anúncio eu defendo o quê? O cara está procurando lá oftalmologia veterinária, o cara clicou e eu tenho que levá-lo para a página da oftalmologia veterinária e talvez ele vai ficar preso ali sem saber que a clínica tem outras coisas. Lá no Instagram, não. Lá eu vou ter uma visão do todo, do que eu ofereço como serviços e tudo mais. Então, talvez a proporção do investimento não seja essa, se já houver consolidação, mas que você tem que pegar um pedaço dessa verba e trabalhar em posicionamento, eu não tenho dúvida. Legal, obrigado. Perguntas? Oi. Oi, gente. Meu nome é Juliana, eu sou gineco e as aulas de marketing geralmente falam muito do Instagram, mas eu convido vocês a explorar outras redes sociais também. Hoje o meu TikTok é imensamente maior do que o Instagram. 90% das minhas pacientes novas vêm pelo TikTok, não pelo Instagram, porque o TikTok tem um potencial de entregar para quem não te segue um pouco maior, sem você gastar tanto dinheiro. E eu que não invisto em lead, tipo, para distribuição, o TikTok faz isso orgânico. E, enfim, é uma rede social que poucas pessoas usam, poucas pessoas falam, mas eu também tinha a impressão que era só para quem tinha 16 anos, mas a galera 30 a mais usa, prometo. E, enfim, acho legal também explorar outras redes, tipo o TikTok, que vocês podem se surpreender muito. Só pegando um gancho, Juliana, né, que a doutora Juliana trouxe, é que o algoritmo, a gente escuta tanto falar do algoritmo, né? Qual que é a diferença essencial do algoritmo do TikTok para o algoritmo do Meta? É basicamente o seguinte, vocês mulheres entram num sábado de manhã, lá no TikTok e falam assim, uma manicure, você quer saber sobre unha, sobre francesinha na unha. E você vai ser o dia inteiro impactada por francesinha na unha.
Você vai vai aparecer anúncio, vai aparecer de tudo. No Meta, o que aconteceria? Você é impactado pelo conteúdo que os teus seguidores, os seus 5 principais seguidores interagem mais. Então, se você olhar hoje no seu Instagram, lá, quando você vai rolar lá o seu feed, você vai ver que a maioria das pessoas que vão aparecer são publicações sempre das mesmas pessoas e vice-versa. Há uma troca, né? Quando eu comecei a trabalhar com tráfego pago em mídias sociais em 2013, 100% do conteúdo que você postava organicamente no Facebook impactava todos os seus seguidores. Por isso que naquele tempo, ter muito seguidor significava o quê? Você ter um alcance maior. Então eu postava aqui, os meus 1000 seguidores vinham minha publicação simultaneamente. Sabe quanto o algoritmo do Meta entrega hoje? 3%. Os outros 97%, você quer entregar? O Mark Zuckerberg fala assim pra gente: bonitão, você quer entregar? Give me the money, me paga que eu entrego. E nós damos todas as informações de graça. Damos nosso check-in, mandamos nossas fotos, elogiamos lugares, avaliamos tal, e eles pegam isso e vendem. Então o que a doutora Juliana está trazendo o TikTok é sim uma rede muito importante. Ela foi infantilizada no início aqui no Brasil, com dancinha e tal, e sabe, pegou meio que esse estigma, mas isso está totalmente ultrapassado. Várias empresas, tem muita geração de negócios, 45 menos. Claro, você não vai fazer um produto para idoso no TikTok, mas você pega aí um 45 menos, pode anunciar no TikTok que vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Mais alguém? Perguntas? Pois não. Queria tirar uma dúvida, você falou sobre essa questão da fidelização do cliente, que às vezes um pouco desse dinheiro em cima da mesa, né? Sim. Queria perguntar algumas sugestões tanto dessa questão de metrificar esse paciente que já é recorrente e também de reter ele, de fidelizar. Ótimo. Olha só, como que eu tenho trabalhado isso, né, de algumas formas. Primeiro, gente, é mandatório, você que tem clínica de qualquer coisa, ter um CRM. Né? Todo mundo sabe aqui que é uma ferramenta de CRM, né? Não é o CRM lá do conselho, é o Customer Relationship Management, que é uma ferramenta que você vai ter lá todos os seus pacientes. É o que eu convido vocês, respondendo isso que você está me perguntando, como que é o seu nome? Lua. Respondendo o que o Luan está trazendo, que é segmente a sua base de pacientes por tipo de tratamento. Primeira coisa. Né? Então, sei lá, vou pegar o exemplo da oftalmologia aqui, com o Dr. Roberto aqui. Vou pegar meu paciente de consulta, meu paciente de catarata, meu paciente de refrativa, meu paciente de lente de contato, meu paciente de glaucoma. Então, dentro daquela minha base, eu segmento. A partir do momento que eu segmentei, eu faço o quê? Eu crio uma régua de relacionamento para cada segmentação. Então, do tipo, o meu paciente de consulta, uma vez por ano eu tenho que lembrá-lo que ele precisa vir fazer a consulta. O meu paciente de catarata, a cada 3 meses ele tem que vir. Meu paciente de refrativa, a cada 6 meses. O meu paciente de botox, a cada 4 meses. O meu paciente de preenchedor, a cada 6 meses. Meu paciente de bioestimulador, a cada X tempo. E daí eu crio o quê? Automações de relacionamento com esta base, onde eu mando um WhatsApp, eu mando um e-mail, ou o canal que eu quiser usar, e vou medindo as respostas e vou atuando nas exceções. Então, via de regra, imagina que você começar o seu mês sabendo que você tem 30 pacientes para fazer toxina esse mês com você. E desses 30, você vai indo do mês e fala, só 10 marcaram, só 20 marcaram. Tem mais 5 que marcaram. Então, eu começo a gerenciar a minha base. Então, quando eu começo a fazer isso, eu começo a me relacionar diretamente paciente, periodicidade e quando ele precisa voltar. Outra ação que eu consigo fazer de forma automatizada é fazer upsell dessa base, que é todo paciente que fez toxina também faz preenchedor, também faz bioestimulador. E como que eu me relaciono? Então, veja, hoje as ferramentas nos permitem criar estratégias, né, de múltiplas vias, onde eu consigo o quê? A partir do momento que eu trouxe esse cara, eu preciso aumentar o LTV. Vocês já ouviram falar nessa sigla? LTV é Lifetime Value. O que é o Lifetime Value? É o quanto esse paciente, desde que ele entrou aqui na minha base, quanto ele trouxe de faturamento. Então, quanto mais tempo ele ficar na sua carteira, ou seja, quanto mais recorrências ele fizer,
Quanto mais daqueles procedimentos de cada 4 meses, 3 meses você vai vender para ele, o lifetime value dele vai aumentando e ele vai se pagando. Então você tem um custo de aquisição na entrada desse lead e ele vai se diluindo à medida que esse lead vai trazendo faturamento. E é por isso que 70% na média das clínicas do faturamento está aí. Quem faz a lição de casa depende menos de novos pacientes. Não estou dizendo para vocês que vocês não precisam de novos pacientes. Eu estou dizendo que a maior parte do faturamento tem que vir da parte de relacionamento e fidelização da base. É daí que vai vir. Tudo bem? Olha, eu particularmente tenho trabalhado muito com o Como. K-O-M-M-O. Eu gosto da ferramenta, acho ela fácil de implementar. E agora ela tem os agentes de IA que ajudam muito também nesse processo de relacionamento com a base. Então isso acaba sendo bem importante. Assim, gente, eu não recomendo hoje, assim, o número de perda de número tá muito grande, né? Quem fazer, assim, principalmente para fazer disparo em massa. Disparo em massa, se você não usa API oficial, 50, 70 disparos por dia no máximo. Você corre o risco de banimento do seu número muito grande se você não usa. E sabe quanto custa a mensagem na API oficial? 6 centavos de dólar. Hoje nós estamos falando aí de 40, em torno de 40 centavos. Para uma janela de 24 horas. Vocês entendem o que é esse negócio da janela de 24 horas, quando você manda uma mensagem? Nas próximas 24 horas que você interagir com aquele lead, você não paga. Se ele mandar mensagem para você, você não paga. Agora, terminou, fechou o portal, você paga de novo para mandar uma nova mensagem. Você queria perguntar? Sim, vamos aumentar. Uhum. Cara, uma faca de 2 legumes, né, que nem diriam. NPS, né, Net Promoter, vocês sabem o que é essa sigla, de fazer pesquisa de avaliação. O que eu tenho trabalhado nas clínicas que eu tenho atendido, né? Todas, cara, coloca o QR Code aqui de avaliação no Google. As pessoas olham muito isso, sabe? Lá no Google My Business, tem lá a sua avaliação, né? As estrelinhas. O que você tem que ter ciência? Primeiro, você não tem acesso à avaliação do cara. Se o cara te der uma estrela lá, ele estando certo ou errado, o que vai contar para o Google é essa uma estrela que ele deu. E você tem que reverter isso para que ele mude de posição. Agora, se você tem um serviço maduro tal, cara, isso só vai te ajudar. Porque as pessoas vão falar, pô, aqui, e buscar a avaliação desses pacientes, incentivar os pacientes a fazerem a avaliação. Isso traz resultados positivos. Muita gente tem, eu tenho amigos que não vão num restaurante sem ler uma avaliação, que não vão num médico sem ter uma avaliação. Vai ter detrator? Sempre vai ter, para tudo e para todos. Mas como você se posiciona? Se vocês tiverem curiosidade depois de dar um Google no meu nome, vocês vão ver que é uma das coisas que eu mais fiz na minha vida foi responder Reclame Aqui. E todo mundo se pela de medo de Reclame Aqui. Mas o grande lance do Reclame Aqui é, no final das contas, o cara pôr lá o joinha e falar assim, eu voltaria a fazer negócio com essa empresa. Sabe o que isso significa na prática? Que as empresas não são perfeitas. Mas que a partir do momento que você põe a cara e se dispõe a resolver o problema do cliente, está tudo bem. Está tudo bem, você pode errar, um funcionário pode estar num mau dia, pode ter N fatores. Mas se você põe a cara para resolver, o que você não pode é se omitir e fingir que não é com você. Aí realmente vai ficar ruim. Então é assim, é uma faca de 2 gumes, mas que se você fizer a lição de casa, ela traz muito mais benefícios do que prejuízos. Pois não. A gente tem uma clínica de estética, né? E a gente usa o Como, a gente implantou o Como esse ano na clínica. A gente usa tanto para captação de lead, fazer o Kanban e o controle de lead, como pós-venda o NPS. Então, a gente colocou na Como, configurou lá para ele disparar uma mensagem no dia seguinte ou na segunda sessão do tratamento, uma mensagem para saber se ele gostou ou não. E automaticamente ele avalia de 1 a 10 e eu coloco se é detrator, se é neutro, se é promotor. E para aqueles que são promotor, a gente já configurou automaticamente para mandar uma mensagem com o link da avaliação do Google, só para os promotores. E o detrator e neutro, a gente entender e mandar outra mensagem para entender o que aconteceu. A gente tem muita avaliação positiva no Google, isso
traz um posicionamento muito forte para a gente. A gente também investe no Google, a gente não faz tráfego no Instagram. Inclusive, a gente já recebeu lead que veio do ChatGPT. Ela perguntou para o ChatGPT, eu quero clínica para fazer isso na região do Morumbi. E aí, uma das indicações fomos nós, e ela foi pesquisando no Google. Eu achei isso super interessante. Obrigado. Algumas clínicas perguntam na recepção como foi o atendimento. Dá para a pessoa avaliar e dar um brinde na hora que a pessoa está avaliando. A pessoa já se sente, entre aspas, ali, pressionada em dar 5 estrelas. E olha, assim, a avaliação deles é ótima, com muitas avaliações. É uma coisa que, se for ver comparado em tempo de empresa com muitas outras... A gente já usa esse recurso, tá? A gente só manda e-book para quem preenche a nossa pesquisa NPS. Eu não sei, pegando um gancho disso que você está falando, vocês já foram em restaurantes que o garçom, na hora de trazer a conta, ele fala para vocês, avalia meu serviço. Sabe por quê? Porque os restaurantes estão remunerando a gorjeta do cara de acordo com a avaliação. Então isso cada vez mais está ganhando importância, porque é o quê? É a reciprocidade que o cliente pode estar dando com a satisfação ou não. Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, no Uber, no aplicativo da Uber, você tem a nota do motorista, mas tem a sua nota de passageiro, porque o motorista também te avalia. E aí vai do humor do cara, se você é um que gosta de conversar, não gosta de conversar, e talvez o outro lado goste ou não goste, e essa avaliação vai ser daquele jeito. Só que não se iludam, assim como a gente olha um cara lá, 4.9, 4.8, 4.7, talvez a gente fique um pouco, né, com preconceito, o cara fala, eu não vou pegar esse passageiro não, e dá um desistir lá porque ele tem uma avaliação baixa. Então isso, de alguma forma, nos ranqueia, e que em algum momento esse ranking cada vez mais vai passar a ter importância. E eu tenho certeza que de clínicas, prestação de serviço como um todo, não deixa de ser algo muito relevante. Beleza, pessoal? Obrigado, foi um prazer estar aqui. Tem meus contatos, se vocês precisarem de alguma coisa, contem comigo, tá bom? Obrigado. Obrigada, Márcio.